Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso curso bíblico Logos. O nosso desejo é que, através da aula exposta, para além das informações apreendidas, você possa adquirir condições para desenvolver uma caminhada com Deus saudável e abençoadora. Para além das questões de caráter informativo, nós desejamos que, através do nosso curso, você possa aprender informações que sejam úteis para a sua praxe, para a sua vida diária. Que Deus em Cristo te abençoe nesta maravilhosa jornada de conhecimento e aprofundamento bíblico. Saudações de paz em Cristo Jesus a todos vocês. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estar reunidos aqui em torno da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Portanto, abre nossa mente, nosso entendimento, que possamos, Senhor, ter o maior proveito possível e, sobretudo, aplicar os conceitos aqui estudados. Em nome de Jesus, te agradecemos por cada família aqui representada, cada presente e todos aqueles que, porventura, estarão entrando no decorrer da aula. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém! Gente, Deus é Amém. bom, hein? Minha gente, vamos à nossa aula de hoje, aula de número 2, começando a partir de agora, em definitivo, aula de número 2, para você que já está com conteúdo impresso, nós estamos falando aí da altura da página 22, tá bem? A bênção do não. Veja, o tema geral a ser tratado, até porque tem alguns que estão participando hoje pela primeira vez, qual que é o tema geral desse nosso ciclo de estudos? Maturidade cristã está na hora de crescer. Então, o que é a maturidade cristã, em suma? É o desenvolvimento do caráter. Quando eu digo do caráter, é como que dissesse, ou como se eu estivesse expressando, das características de Cristo em nós. É o desenvolvimento das características de Cristo em nós. Isso é maturidade cristã. Então, à medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós estudamos a palavra, à medida que nós compreendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos amadurecendo à medida que o Espírito Santo, porque ele é o grande agente responsável para que essas características ou caráter de Cristo se desenvolvam em nós. Então, à medida que nós nos posicionamos, dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, ele vai fazendo com que nós nos tornemos mais maduros na perspectiva espiritual. E eu tenho dito e repito, muitas das dificuldades que nós enfrentamos, quer no caráter interpessoal, quer no caráter interpessoal, se dão ou se estabelecem por ausência de maturidade. Então, ao longo dessas semanas de estudos, o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito é, a partir dos temas abordados, nós refletirmos se de fato está acontecendo em nós outros esse desenvolvimento enquanto a maturidade cristã. E se verificado ou se percebido que nós não estamos amadurecendo na proporção devida, que nós possamos nos colocar diante de Deus buscando nele essa maturidade, buscando em oração, buscando através de um posicionamento firme, desenvolvermos a maturidade na medida necessária. Veja, eu já disse e também reforço vez mais, muitas coisas também que deixamos de receber em Deus, deixamos de receber por falta de maturidade. Então, a maturidade, ela é essencial para acessarmos muitas das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Tem gente que, às vezes, Deus tem promessas estabelecidas, mas, lamentavelmente, não pode acessá-las por falta de maturidade. Eu dou sempre o exemplo. Imagine você que tem um filho ainda garoto, como é o meu caso, de 10, 11 anos, você ama seu filho, você quer o melhor para ele, mas se ele chegar para você e falar assim, pai, mãe, me dê a chave do carro que eu quero ir para a escola amanhã de manhã, é muito provável, considero, que você não vai fazê-lo. Por que você não vai fazer? Não é porque você não ama seu filho, não é que você eventualmente não quer o bem dele, mas é que você percebe que ele não tem maturidade suficiente para lidar com isso.
Então, às vezes, nós deixamos de avançar em algumas áreas da nossa vida, quer seja espiritual, quer seja pessoal, mas no caso aqui mais espiritual, essa é a tônica da nossa abordagem, nós deixamos de avançar porque falta maturidade. Então, a maturidade cristã, ela é indispensável para nós mudarmos de nível, por assim dizer. Quanto mais maduros em Deus nós somos, mais propício nós estamos em mudarmos o nosso nível enquanto nós vamos caminhando com o Senhor. Para além disso, é de se destacar que a maturidade cristã está muito atrelada à questão do desenvolvimento do fruto do Espírito. Você vai perceber que as características do fruto do Espírito, aquelas mencionadas lá em Gálatas capítulo 5, elas estão inteiramente relacionadas com a questão da maturidade cristã. Então, alguém que é maduro em Deus ou maduro espiritualmente implica alguém em que o fruto do Espírito está desenvolvendo em uma proporção satisfatória. E aí entra o domínio próprio, aí entra a questão da amabilidade e outras tantas características dadas ao fruto do Espírito que direta e indiretamente nós vamos abordando à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa temática. O nosso texto base para hoje é Gênesis capítulo 2 e o verso 17. Aliás, devo ressaltar para vocês, mantenha sempre uma Bíblia próximo. Eu tenho aqui a minha, tá? Cadê minha Bíblia? Deixa eu até pegar aqui para vocês verem que não é propaganda enganosa, não. Minha Bíblia está aqui em mãos, ó. Mantenha sempre uma Bíblia perto de você, tá bem? Mantenha um material para anotação, pode ser aí um caderninho, se você tiver mais apto de escrever, ou, eventualmente, um tablet, alguma coisa que te permita fazer anotações, ou o próprio espaço que, às vezes, você vai ter no livro de estudos. Tem gente que, às vezes, você pode anotar no próprio livro de estudo, abre um parênteses aí e faça anotações. Eu reforço, gente, anotações são importantes, porque o nosso HD cerebral, por assim dizer, por vezes escapam informações dele. A gente não consegue memorizar tudo. Então, quando você anota, de repente, daqui a algum tempo você pensa no post, naquela aula o irmão Leandro disse isso, foi muito interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Irmã Enói, Moacir. Então, quando você anota, você tem essa melhor condição de depois revisitar o conteúdo anotado. Então, isso é indispensável para quem estuda. Não tem como estudar, gente, sem Bíblia, sem material de anotação e sem um material de estudo. Isso é indispensável. Ah, pastor, vou estudando aqui, eu vou ouvindo, depois eu lembro. Eu sei que alguns irmãos, por exemplo, muito dedicados, eu devo dizer, aliás, às vezes trabalham e por força da circunstância, eles vão ouvindo a aula, etc. Eu louvo a Deus por isso. Você que está fazendo isso, mantenha assim, porque é a condição que é possível, mas não é a ideal. A ideal é que você tenha realmente condição de anotar, ter a Bíblia em mãos, e assim você vai assimilando da melhor forma possível o conteúdo. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja o que está dizendo o texto base aí, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O destaque aqui em negrito, inclusive vai estar aí no conteúdo de vocês, aliás, não vai dar para ver na câmera, mas é o veja bem, quando nós estávamos trabalhando no desenvolvimento desse material, só para vocês terem uma ideia em caráter de curiosidade, quando o autor vai escrever, normalmente eu envio para o autor as sugestões de temas a serem abordados. Então, a gente faz uma lista da sugestão de temas a serem abordados e o autor vai desenvolvendo a partir desta lista de sugestões. A gente vai conversando, alinhando, às vezes alteramos uma coisa ou outra, mas, em geral, o trabalho dos autores, nesse caso que nós temos a autoria dupla, né? Nós temos o pastor César Carvalho e a irmã Nilda Nunes, né? São os nossos dois autores desse conteúdo, que, aliás, trabalharam de uma forma brilhante. E esse tema foi um tema sugerido, aliás, eu ministrei aqui na igreja em 2020 uma mensagem exatamente com esse título, com esse tema, A Bênção do Não. Esse tema, se você parar para pensar nele um pouquinho e não olhar assim de rápido ou de relance, você vai perceber que ele tem um caráter um tanto que provocativo, por assim dizer. Ele tem um caráter paradoxal provocativo. Por que paradoxal provocativo? Porque, veja bem, quando a gente fala de bênção, naturalmente, o nosso cérebro ele conecta a ideia de bênção com o sim, ou com algo que seja do caráter positivo. Então, o que é bênção para a gente à primeira vista? Bênção é uma porta aberta. Bênção
é Deus atendendo um pedido que nós fazemos. Bênção é uma situação sendo resolvida conforme nós gostaríamos. Bênção é o sim de Deus para um desejo nosso. Então, em geral, nós associamos bênção a uma porta aberta e a um sim de Deus para nós outros em relação a um desejo, a um anseio, a uma busca que nós fazemos. Logo, quando você fala sobre bênção atrelada ao não ou ao negativo, isso, de certa forma, é provocativo e paradoxal, porque nós não esperamos de pronto uma bênção que esteja atrelada a uma resposta, por assim dizer, negativa de Deus, a um não de Deus. No entanto, a maturidade cristã e a maturidade espiritual vai me fazer perceber o não de uma forma diferente. Então, olha que interessante. Quando você vai, e é por isso que eu coloquei uma imagem de uma criança aí, é interessante que, para quem tem filhos ainda na primeira infância, talvez entre os 2, 3, até 4 anos de idade, você vai perceber que, mesmo não tendo uma noção ampla da existência, da vida, você quer ver você frustrar uma criança é quando você fala não para ela. Porque é como se você estivesse, de certa forma, violando o seu desejo ou o seu querer. Então, mesmo ela tendo 1 ano, você pode fazer experiência. Se você, uma criança, quer fazer alguma coisa, seja o que for, um gesto simples, e você a impede de fazer, ela fica, de certo modo, frustrada. E ela fala, não, por que você está falando não para mim? Então, desde a nossa mais tenra idade, desde a nossa primeira infância, nós temos, por assim dizer, uma indisposição com o não. A gente tem uma dificuldade de entender um não. Então, por exemplo, uma criança quando vai com os pais no supermercado, que ela já está um pouquinho maior, em geral, ela tem muita dificuldade de entender que o pai está dizer, por exemplo, minha filha ou meu filho, nós não vamos comprar esse item. Em geral, ela vai ficar chateada. Mas por que a gente não pode comprar? Por que a gente não? Por que eu não posso levar agora? Porque para eles não há limite. Então, se eu quero agora, eu tenho que ter agora. Entende isso? E agora, trazendo para nós outros, aproximando da nossa realidade, às vezes, num outro caráter, nós agimos da mesma forma. Por que Deus não vai me dar agora? Por que não é do meu jeito? Por que não? E aí tem gente que fica emburrado, tem gente, não, se Deus não fizer, então eu vou deixar de servi-lo. Falta de maturidade cristã, porque não sabe lidar com o não. Então, a maturidade cristã vai me fazer perceber que no não de Deus pode haver uma bênção escondida, no não de Deus pode haver um favor estabelecido, e no não de Deus existe sempre um caráter pedagógico. Deus sempre está nos ensinando quando ele nos fala um não. Então, o não de Deus, e eu quero destacar bem, o não de Deus, seguramente, certamente, ainda que incômodo, porque não é que a gente não quer ouvir o não, mas ainda que incômodo, ainda que indesejável, eu posso afirmar, o não de Deus é uma bênção. Então, a maturidade que nós vamos caminhar hoje é no sentido dessa perspectiva, de nós entendermos o porquê o não de Deus é uma bênção. Perfeito, minha gente? Deixa eu ir por diante aqui. Enquanto eu falo para vocês, daqui a pouco eu falo melhor. Olha, o objetivo geral dessa nossa aula de hoje é o quê? Entender que o não de Deus não é uma expressão negativa, mas uma expressão, e note bem, de amor, cuidado e proteção. A partir do texto de Gênesis 2:17, refletir sobre como os limites estabelecidos por Deus servem para o nosso bem, promovendo crescimento espiritual e maturidade. Veja bem, gente, até antes a gente entrar para a nossa aula em definitivo, eu não sei se enquanto vocês falam, enquanto eu falo, melhor dizendo, vocês de repente refletem sobre isso. Mas eu tenho claro na minha mente, no meu coração, algumas, não uma, mas algumas ocasiões em que o não de Deus foi para mim uma grande bênção. Algumas ocasiões que naquele momento eu entendia que o sim era a melhor resposta, mas que definitivamente o não foi uma bênção, ainda que naquele momento eu não entendi, porque o não de Deus nunca é compreendido plenamente de início.
né? Então, quando Deus fala não para a gente, primeiro a gente fica chateado. Nossa, por que, Senhor? Mas aí é o que eu disse para vocês, a maturidade cristã vai nos fazendo refletir o seguinte: por mais que eu não entenda, eu vou me submeter. Entende? Agora, e existe um detalhe interessante, eu preciso que vocês estejam atentos. Existem nãos de Deus que ele tem caráter temporário. Ou seja, Deus fala não agora, né? Imagine, Deus fala não para você hoje, 2024. Mas pode ser que daqui a 2 anos esse não se torne um sim. Porque em 2 anos você recebeu o preparo, as condições necessárias para acessar o sim de Deus. Então, veja bem, tem não de Deus que ele tem caráter temporário, transitório. É não hoje, mas pode vir a ser um sim daqui a algum tempo. Ponto. Ou vírgula. No entanto, existem nãos de Deus que têm caráter definitivo. Tem coisas que Deus não irá nos conceder. E aí você fala assim, não, pastor, mas por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. E veja bem, tem coisas que é bênção na vida do Leandro, da Camila, mas eventualmente pode não ser bênção para mim. E aí que a gente precisa compreender algo que, inclusive, a maturidade nos ensina. A gente precisa compreender que o que é bênção para alguém não necessariamente vai ser bênção para mim. O que alguém consegue lidar, não necessariamente eu vou conseguir lidar e vice-versa. Então, essa ideia, não, porque Deus fez para o fulano, tem que fazer para mim também. Quem disse? Às vezes, o fulano, Deus tem um projeto específico na vida dele, tem uma medida específica na vida dele, e para ele aquilo vai funcionar bem. E aqui, gente, não estou falando de coisa errada, porque aquilo que é pecado e errado é não, é ponto, em definitivo, não tem nem discussão, nem para A nem para B. Eu estou falando de algo que não é pecado, mas que eventualmente para alguém é um favor, mas para você, de repente, não é. E a maturidade vem nos ensinando isso. Então, nem tudo que alguém vive em Deus, necessariamente eu vou viver. Então, existem nãos de Deus que têm caráter definitivo. Que é um exemplo bíblico, mais adiante eu acho que aqui na aula ia ser mencionado, mas eu acho que está muito conectado com o que eu estou dizendo agora. Paulo. Quem se lembra quantas vezes Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne dele? Quem se lembra, coloquei no chat, só para não ficar sozinho. Camila está fazendo ali no vídeo. 3 vezes. Ele orou 3 vezes. E quais foram as respostas de Deus para ele? Não, para as 3 vezes. E eu não tenho nenhum outro relato bíblico dizendo assim, alguns anos depois, Deus tirou o espinho na carne de Paulo. Não tem esse relato bíblico. A impressão que eu tenho é que quando ele falece, quando ele morreu vivendo esse desafio. Ou seja, Deus não removeu o espinho. Deus vai dizer o seguinte, olha, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta, mas Deus não resolveu a situação. Ainda que ele tenha orado insistentemente. Então, Paulo, por exemplo, é um exemplo, desculpa a redundância, Paulo é um exemplo de um não de caráter definitivo. E a gente tem que estar preparado para receber esses nãos de caráter definitivo. Então, tem nãos, volto a dizer, tem nãos que são por um tempo. Tem nãos que são definitivos. Tem nãos, minha gente, que são livramentos de Deus. Porque às vezes Deus está falando não, você fala, não, mas eu quero, que, né, que eu preciso, que eu tenho que ter. Deus está te livrando. Eu digo para vocês, e repito, eu me lembro claramente, porque tem algumas coisas que eu não posso citar em nível de exemplo aqui, mas eu me lembro claramente de nãos de Deus para mim, que foi livramento. E hoje eu falo, graças ao bom Deus que me sinalizou negativamente. E devo confessar que eu fiquei chateado à beça, mas graças ao bom Deus, teria entrado numa fria. Entende? Então, assim, talvez eu talvez esteja falando para alguém que exatamente por esses dias ou por agora esteja lidando com algum não de Deus. Então, que ele descanse seu coração. Possa ser que Deus está te livrando. Possa ser que Deus está tratando algo em você. Possa ser que daqui a algum tempo esse não se torne um sim, mas pode ser que esse não seja definitivo. E se for definitivo, lembre-se sempre daquilo que diz o texto de Romanos, capítulo 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é maravilhoso, esse texto. Boa, ou seja, ela é benéfica, ela é favorável, perfeita, não contém erro. E ela é agradável. Ainda que, num primeiro momento, ela se propõe um desafio, posteriormente, ela é agradável. Então, há de se
saber lidar com os nãos de Deus. Eles são desafiadores, mas eles são propositivos. Eles carregam intrínseco neles bênçãos e favor para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero dar destaque aqui nessa parte, no segundo parágrafo. E lembrando sempre, pessoal, que não necessariamente eu vou seguindo a dinâmica que nós temos lá no livro texto, porque é importante você ler em casa. Eu vou destacando alguns pontos chaves de acordo com aquilo que nós entendemos enquanto direcionamento para a aula. Então, eu quero destacar a segunda parte aqui. Ó. O nosso tempo é marcado pela fragilização geral das pessoas. Vivemos de uma era caracterizada pela fragilidade emocional e a incapacidade de lidar com frustrações e limites. A grande maioria dos indivíduos nutrem repúdio ao negativo. Qualquer forma de não é rejeitada e eles seguem a vida buscando autonomia desenfreada, sem levar em consideração as consequências espirituais e morais de seus atos e escolhas de vida. Essa sinalização dos nossos autores me chamou muita atenção, porque é justamente isso, a gente vive numa era onde as pessoas não estão maduras suficientes, nesse aspecto que nós estamos tratando aqui, para lidar com os nãos. Então, o que vai acontecer? Tem muita gente que quer viver uma vida sem nãos, não é? Ou seja, o indivíduo, e aqui no aspecto que o autor está tratando o indivíduo quer fazer o que der na telha, por assim dizer, que vier-lhe à mente ao coração, quer viver uma vida sem limites. E há uma máxima que é mais ou menos assim: quem vive sem limites, em algum momento vai se acidentar. Quem vive sem limites, em algum momento vai sofrer um acidente, ou vai ter algum prejuízo. Então, os limites, escute, limites são para nossa preservação. Nós vimos isso, inclusive, nas primeiras sinalizações aqui da nossa aula de hoje. Então, por que Deus estabelece limite? Para nossa preservação. Deus nos ama tanto que ele colocou limites para que nós fôssemos preservados. Agora, se você perceber o mundo à volta, a filosofia da cultura odierna, ou dos tempos atuais, ou da contemporaneidade, dos dias atuais, ela é totalmente nesse sentido: não tenha limites. Viva do jeito que você quiser, faça aquilo que você bem entender, siga o instinto do seu coração. Gente, esse negócio de seguir o coração é perigoso. A Bíblia fala assim: o coração é enganoso. A Bíblia fala assim, que tem caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas conduzem à perdição. Então, essa ideia de ouvir a voz do coração, viver sem limite, não, faz aquilo que você tiver vontade de fazer, ela é extremamente perigosa. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas têm sido guiadas por essa filosofia. E, às vezes, alguns que estão em Cristo, lamentavelmente, também têm sido influenciados por essa perspectiva de vida. Não, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e aí o final, geralmente, ele é problemático. O final, geralmente, ele é desafiador. Então, a gente precisa compreender, volto a dizer, que os limites que Deus estabelece é no sentido de nos preservar. E nós temos que estar preparados para lidar com essas questões envolvendo os limites estabelecidos por Deus, tá bem? O não de Deus é um tema constante no plano da redenção. Um exemplo poderoso é o encontrado na vida de Jesus quando orou ao Pai no jardim do Getsemane, pedindo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, e sim a tua vontade. A resposta de Deus foi um sonoro não, pois o plano de redenção requeria o sacrifício de Cristo. Esse não resultou na maior bênção de todas, a salvação da humanidade. Então, nossos autores aqui refletem o seguinte: Jesus está orando no Getsemane, e a sua humanidade faz ele considerar o seguinte: olha, se o Senhor puder me livrar desse momento, me livrar dessa situação. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer quando ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, ele considera: todavia, seja feita a sua vontade. E o autor chama atenção justamente para isso, que o não de Deus em relação ao pedido de Cristo, ele foi o que nos possibilitou a maior dádiva que alguém pode alcançar, que é a salvação em caráter eterno. Então, é preciso considerar isso, que às vezes o não de Deus, ele é o caminho, e eu volto a ressaltar, para o acesso enquanto a uma dádiva, uma bênção
a um favor especial da parte de Deus. Aqui vemos que o não de Deus não é apenas uma bênção para quem o recebe, mas também pode ser uma bênção para os outros. E isso é muito interessante, não é? Você sabe que, às vezes, algumas atitudes nossas, e aí eu vou falar, por exemplo, como pai de família, né? Você que é pai, você que é mãe, algumas atitudes nossas, elas podem tanto nos prejudicar quanto toda a nossa casa. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões e buscarmos sempre em Deus, não é, antes de tomarmos determinadas decisões, porque às vezes não é só sobre nós, às vezes é sobre toda a nossa casa. Mas ao passo que existem situações que podem trazer prejuízos para nós e a nossa casa, nós compreendemos aqui também que outras situações podem trazer benefício e favor da parte de Deus para nós e para a nossa casa. Com isso, eu estou dizendo o seguinte: quando nós nos submetemos à vontade de Deus, isso vai ser recorrente nos próximos tópicos da nossa aula de hoje, para além de nós, enquanto indivíduos, sermos abençoados, esse favor alcança aqueles que estão à nossa volta. Enquanto o contrário também é verdade. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, às vezes o desfavor, para além de nos alcançar, acaba alcançando alguém que está à nossa volta. Sobretudo aqueles que nós queremos bem, porque são atingidos, né, por assim dizer, por uma eventual escolha ou decisão equivocada que nós fazemos. O pai que ama é o pai que fala sim para tudo, sim ou não? Paulinho já fez um não assim, Matheus, Não. Deus te defenda, ali, ó. Obviamente não. Mas você sabe que, embora a gente responda isso de pronto, em muitas ocasiões não é isso que se vê. Tem muitos pais que, no sentido de ah, entre aspas, tentarem demonstrar amor pelos filhos ou na busca de agradar os filhos, dizem sim para tudo que o filho vai fazer. E é muito provável que todos nós conheçamos alguém que o filho cresceu fazendo tudo que queria e qual que é o resultado? Um adulto problemático. Gente, imagina só, deixa eu tentar dar exemplos práticos aqui, atrelando também a questão espiritual, mas exemplos práticos. Imagine, eu vou começar falando do exemplo de uma moça. Uma moça, uma jovem, que durante a vida inteira os pais só disseram sim para ela. Tudo que ela queria, os pais compraram. Tudo que ela queria fazer, os pais fizeram. Todas as suas vontades, ou todos os seus, entre aspas, mimos, foram de pronto acatados pelos pais. Em algum momento, essa moça vai se casar, ou vai casar-se. Muito provavelmente, ela vai ter problema no seu matrimônio. Por quê? Em algum momento, o esposo, por mais que a ame, vai dizer não para uma ideia que ela deu, ou vai dizer, olha, nesse momento nós não podemos fazer, nós não podemos realizar esse determinado projeto ou sonho por causa, talvez, sei lá, questões financeiras ou alguma limitação qualquer. E o que vai acontecer? Essa jovem, muito provavelmente, vai ficar chateada e vai começar a ter desgaste na vida conjugal. Mas onde é que isso começou? Começou lá atrás, quando não recebeu os nãos. E o mesmo eu poderia dar um exemplo de um rapaz, ele nunca recebeu não, ele cresceu entendendo que sempre as respostas recebidas seriam sim. Quando ele chegar na fase adulta, por exemplo, tem gente que não consegue parar em trabalho. Todo trabalho que entra sai. Por quê? Primeira ocasião em que o chefe contraria a vontade do indivíduo, não, eu não vou ficar aqui não, onde já se viu chefe falar assim comigo, eu vou pedir conta, aí sai de um trabalho, sai de outro. Às vezes o camarada tem até um potencial, mas ele não consegue lidar com as negativas, com os nãos. Tem gente que não consegue parar em igreja. Eu me lembro de um moço que eu encontrei alguns anos atrás, que ele foi conversando comigo, ele já tinha congregado, sem exagero, umas 15 igrejas, sem exagero. Por que que isso acontece? Porque não foi preparado para lidar com não. Então ele vai para a igreja X, aí o líder do ministério fala um não, ou o pastor uma nega, aí ele sai, e ele não consegue se estabelecer. Então, geralmente, quem não consegue lidar com não, não consegue ter estabilidade. A pessoa fica daqui a acolá porque ela não consegue permanecer, ela não consegue desenvolver, entende? Então, o nosso autor está chamando a atenção de que no Jardim do Éden, o não de Deus ao homem tinha um propósito maior, preservar a pureza, a comunhão direta com o Criador e evitar as consequências mortais do pecado. Então, volto lá ao que eu disse lá atrás, às vezes o não de Deus é um grande livramento para nós. Então, Deus, como Pai amoroso que é, ele nos fala não no sentido de nos preservar
de eventuais frustrações ou problemas no decorrer da caminhada. Aí eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, né? O não como limite, né? Já imaginou? Vamos pensar o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram essa perspectiva. O sonho, até me parece que tem um filme sobre isso, um filme infantil sobre isso. O filme me parece que é mais ou menos assim. Tem um dia que um pai e uma mãe decidem falar sim para tudo que os filhos queriam fazer. Acho que o filme é mais ou menos, eu não cheguei a ver, mas eu lembro de ver uma sinopse. E quando a gente é criança, o maior sonho da gente é um dia que meu pai e minha mãe vai deixar eu fazer tudo o que eu quiser. Mas com o passar do tempo e com a sua maturidade, e com a maturidade, a gente vai ver que se os nossos pais deixassem a gente fazer tudo que a gente quisesse, a gente certamente já entraria em problema. Então, imagina uma criança geralmente gosta muito de doce. Imagina que o pai fala assim, menino, coma doce à vontade, você não precisa de comer nenhum outro tipo de alimento, só coma doce. O que vai acontecer com esse menino? Em algum momento vai ficar doente, ele vai diminuir a imunidade, ele vai ter uma série de problemas aqui que eu poderia descrever, mas não vou fazer porque não é a ideia central. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, os limites, eles são indispensáveis. Né? Então, se olha, a Mari está colocando ali, é isso mesmo. Se a gente faz, imagine, em caráter geral, se todo mundo sair fazendo o que quiser, ou o que pensar, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama na sociologia de anarquia. O que é anarquia? Uma bagunça completa, uma confusão completa. Então, o mundo sem nãos, numa primeira vista, parece uma maravilha. Mas depois, se você for refletir, você imagina se alguém pegasse a estrada e não tivesse nenhum tipo de limitador de velocidade. Eu garanto para vocês que o número de acidentes aumentaria assustadoramente. Então, são os limitadores de velocidade que faz alguém, opa, eu não posso andar para além de 70 milhas por hora. Eu preciso andar dentro do limite. Aí a pessoa está passando, aí tem um radar, olha, reduz aí. Esses nãos, essas sinalizações vão nos preservando ao longo da jornada. Uma vida sem limites e sem nãos só é interessante para quem ainda não cresceu. Eu vou repetir. Uma vida sem limites e sem nãos só é interessante para quem ainda não cresceu. Porque quando a gente cresce, a gente entende que o não é necessário. A gente precisa do não. O não é necessário na vida espiritual, o não é necessário na vida pessoal. É óbvio que ninguém em São Judas vai dizer, Senhor, eu quero ouvir os nãos da sua parte. Não é sobre isso. Mas a ideia é que quando eles acontecerem, eu esteja preparado para lidar com eles. O Leandro sinalizou ali o filme ali, indicando para você. É um filme infantil, né? O Na, Dia do Yes ou na Yes Day. verdade, foi a Camila, né, pastor? Ah, Eu só foi a completei. Camila. Ela que chamou, depois eu completei. Perfeito, então. Então ficou claro aqui, gente? Eu não vou. Olha só. Há quem pense que o ser maduro é aquele que não deve satisfação a ninguém, que é completamente autônomo. Na sociedade atual, a autonomia é frequentemente vista como o ápice do sucesso. Mas a Bíblia nos ensina que ser bem-sucedido aos olhos de Deus é o que realmente importa e é resultado de uma vida de obediência à palavra de Deus. O primeiro não de Deus no Éden é uma lembrança constante que todos nós temos um chamado para viver em obediência e em submissão à vontade de Deus. Não há verdadeira maturidade espiritual sem obediência, pois ela é a base para o crescimento e a transformação em nossa vida. Gente, obedecer é algo nem sempre fácil de exercitar, mas indispensável para quem decide seguir ou servir ao Senhor. Por que obedecer é difícil? Eu sempre ministro isso na igreja, frequentemente em contextos diferentes, porque obedecer implica, por vezes, abrir mão da minha vontade, abrir mão daquilo que eu entendo ser o melhor para mim. E aí Deus está dizendo não, mas eu falo, não, mas como é que Deus está dizendo não? Porque está tudo com cara que vai dar certo. Está tudo indicando que vai dar certo. Eu me lembro, anos atrás, embora eu tenha as minhas reticências com esse tipo de testemunho que eu vou contar aqui, então eu não estou contando um testemunho num caráter doutrinário, é um exemplo, tá? Anos atrás, um moço que eu tinha altura, muita aproximação, ele fez um propósito de oração, ele estava preparando para casar. Ele fez um propósito de oração para verificar se aquilo, se o relacionamento dele era da vontade de Deus, etc. Né?
E naqueles dias ele recebeu uma palavra por meio de uma pessoa que não conhecia a realidade dele, o que deixava claro que havia uma possibilidade significativa de ser Deus realmente falando com ele. E a palavra era negativa, a palavra dizia que não era o tempo dele casar, e mais do que isso, não era aquela moça. E ele ficou muito chateado, porque ele queria muito casar com a moça, muito casar com a moça. E eu me lembro um dia que ele disse assim para mim: não, mas Deus, ele transforma maldição em bênção. Nós éramos ainda muito jovens, adolescentes. Eu disse: sim, Deus transforma maldição em bênção, mas o detalhe é que no seu caso, você orou pedindo para Deus uma direção. Então, assim, Deus já está te dando uma resposta. Resumo da história. Ele com essa convicção que Deus transformava a maldição em bênção, que Deus ia mudar a situação, que não era bem assim, que será que era Deus mesmo que tinha falado, etc e tal, porque quando a gente quer fazer algo, a gente começa a dar a justificar, não, será? Não, mas Deus não falou, não é bem assim. Talvez, sabe, a gente vai tentando meio que, se me permite a linguagem, a gente vai tentando arremendar as coisas, né? Ele casou-se, gente, não foi, eu acho que não foi 2 anos. E ele passou talvez por um momento talvez que ele não imaginava, uma dificuldade enorme. O casamento não deu certo e ele ficou numa situação no mínimo lamentável, no mínimo lamentável. E eu nem vou tecer detalhes do que aconteceu, mas no mínimo lamentável. Mas por quê? Porque em algum momento ele desconsiderou o não de Deus. Ele entendeu que de repente do jeito dele era melhor, ou que Deus estava falando não, mas que aquilo que ele estava vendo não podia ser não. E esse que é o problema da gente, porque às vezes a gente olha com os nossos olhos e fala, gente, mas não tem como isso aqui dar errado. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você olha para uma situação e fala, não tem como isso aqui não ser de Deus. Porque parece um negócio tão bom que você fala, é de Deus. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que eu oro insistentemente a Deus, à medida que eu vou caminhando, Senhor, não me deixe dar nem um passo sem ser a sua vontade. E me ajude a não desconsiderar o seu não, mesmo quando ele confrontar, assim, frontalmente aquilo que eu quero fazer. Porque senão a gente acaba entrando em dificuldade. E aí a gente, é o que eu disse para você, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa meio que tentar, sabe, dar um jeito. Não, mas o senhor falou não, mas talvez não era Deus, talvez é da minha cabeça, talvez. E aí a gente vai meio que tentando dar esse jeitinho e depois a gente entra pelo negócio e acaba dando errado. Então, assim, tomemos cuidado, tomemos cuidado com aquilo que parece bom demais. E se Deus falou não, por melhor que seja, dá um passo atrás. Não entra não, faz não. Ao passo que o contrário também é verdade. Se às vezes estiver diante de uma situação muito complexa e desafiadora, se Deus falou sim, Deus falou, vá adiante. Agora, se Deus falou não, meu irmão, por mais garantias que você tenha, por mais bonito que seja, por mais reluzente que seja, corre. Eu lembrei agora, ô minha gente, a memória é um negócio tremendo, né? Eu me lembrei agora do Pedro e do Bino, né? Corre que é cilada, né, minha gente? Corre que é cilada. Então, assim, tem coisa, corre que é cilada, porque não. Eu acho que era esse mais ou menos o slogan. Se não era esse, é parecido com esse, né? Então, tem coisa que não dá. Tem coisa que é cilada, tem coisa que é laço, tem coisa que é armadilha. Por mais atrativo que seja. Deus falou não, obedeça. Simples assim, obedeça. A Bíblia diz assim, ó, é melhor. É óbvio que o contexto talvez não seja exatamente isso, mas nos permite também compreender assim. É melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor se submeter à vontade de Deus, em definitivo. Tá bem? Vamos um cadinho mais adiante aqui. Vamos lá. Dúvidas, sinalizações, compartilhamentos, fiquem à vontade, tá bem? Alguém? Pastor, posso falar? Claro, claro, por favor. Eu queria falar o que está aqui no meu coração, porque esse é um assunto que mexe com a gente, né? A questão do não de Deus. Porque, principalmente quando a gente tem promessa, né? Como eu que sou tentante, há 3 anos já nessa busca, é assim, é complicado. É mesmo, é algo assim que às vezes chega a ser torturante. Mas tem algo que Deus levantou. Inclusive, recentemente na minha vida, essa questão da gente não aguentar o não sozinho. Igual a Kathleen
estava compartilhando, né? Ela deu o testemunho dela na igreja no outro dia. E é super importante ter base, né? De oração, ter suporte, liderança, porque muitas vezes a gente quer fazer sozinho, né? A gente quer aguentar a barra sozinho, não é fácil. E quando a gente tem essa ajuda, se torna mais suportável, vamos por assim, né? Porque o não de Deus, a gente sabe que muitas vezes é bênção, mas tem coisa que leva tempo e o anseio, né, às vezes toma conta. Mas ter assim, ajuda com quem contar, eu queria até mencionar as meninas aí do grupo de oração, irmã Noé, irmã Ivone, a igreja, assim, é sempre fundamental nessa fase, porque não é fácil. Realmente, o não de Deus, às vezes, é muito doloroso. É só isso que eu queria compartilhar. Mari, excelente, viu? Excelente. A Mari está colocando, e eu reforço em pleno acordo, que nesse trajeto onde a gente às vezes tem que lidar com o não e com as dificuldades da caminhada, sabe, emparelharmos, né, por assim dizer, não sei nem se essa é a palavra exatamente, mas aproximarmos no sentido de buscarmos em Deus e no corpo, né? Isso é muito importante. O corpo no sentido da igreja, né, da comunidade de fé. Isso ajuda muito com que a gente, sabe, transponha, né, esses desertos da vida com maior facilidade. Muito bem dito, viu, Mário? Muito obrigado pela sua participação. Para além da Mário, mais alguém? Antes de eu dar sequência aqui, fiquem à vontade. Pastor, tá me ouvindo? Claro, fica à vontade, Moacir. Então, essa questão do não também, essa época que nós vivemos também, né? Acho que contribui bastante também, que é o imediatismo, né? Queremos tudo para ontem, né? Até mesmo questão de vivemos em épocas digitais, épocas que nós conseguimos tudo com facilidade. Você precisa. No passado eu lembro quando eu ia fazer até um interurbano, né? Eu lembro do meu sogro, ele foi fazer um interurbano para Espanha. E ele ligou para a telefonista pegar o número, aí depois, tipo, meia hora depois, ela ligava de volta na casa da pessoa para poder completar a ligação para eu conseguir fazer uma ligação. E hoje você pega aqui no WhatsApp, você liga com qualquer pessoa do mundo e na hora. Então nós vivemos situações de uma vivência rápida, um modo rápido. Isso aí faz com que a nossa natureza também deseje as coisas para ontem e sem qualquer tipo de restrição. Então, a época que nós vivemos também contribui, né? Se nós não tomarmos cuidado e não tivermos uma vivência cristã com a maturidade bem desenvolvida, para não deixar que essas coisas também influenciem na nossa vida diária e também cause algum tipo de efeito negativo também na nossa vida cristã. É isso. Pastor Edson, obrigado, Moacir. Claro, Leandro, fica à Eu vontade. tá um pouco relutante em compartilhar isso, mas a Kathleen citou de passagem a adoção, né? E por 18 anos nós. É difícil, né? É um pouco difícil até para eu falar isso, mas foram 18 anos de não, né? E hoje a gente vive uma das melhores fases da nossa vida, né? Então o Enzo foi assim. E a Mari tocou nesse assunto, foi. Imagina que eu vim do Brasil para cá e recebi o meu sim na Logos International Church, né? Eu sou, sabe, do nosso testemunho. Então, assim, é gratificante saber também que o sim também chega, né, pastor? O sim também Glória chega. a Deus. Glória a Deus. E o testemunho do Leandro é maravilhoso nesse aspecto. Você mencionou algo aqui agora interessante, né? Que está muito conectado com essa questão da maturidade, que essa questão de nós aprender, isso em todas as áreas, tá, gente? Nós aprendermos a espera. A espera é muito desafiadora. Porque, como bem disse o Moacir, nós somos, de certo modo, programados, né, por assim dizer, para receber tudo a contento. E, às vezes, o não, quando ele exige a gente esperar mais um pouco, aguardar mais um pouco, ele é extremamente desafiador. Mas é interessante a gente perceber que nessa espera, enquanto aguardamos, Deus vai tratando em nós.
Mesmo coisas que às vezes a gente não percebe de pronto, né? Deus vai desenvolvendo, Deus vai trabalhando. E o processo de moldar de Deus, o processo de modelagem, por assim, de tratamento de Deus em nós, ele é, ele é extremamente complexo. Ele é extremamente, não é nem complexo, eu ia dizer doloroso. No entanto, ele visa um fim proveitoso. Aí me faz lembrar da mãe no período gestacional, né? Porque à medida que o bebê se desenvolve, as dores aumentam, o desconforto chega, não é? A ansiedade vai tomando conta e parece que o dia do parto não chega e as complicações acontecem em algumas ocasiões. No entanto, quando o bebê nasce, quando ele é gerado, toda e qualquer dificuldade enfrentada no percurso gestacional quase que é esquecida, não é? De modo que, a partir daquele momento, o sim, ele se torna uma celebração, como é que eu diria? Uma celebração de caráter permanente. Então, assim, essa tem que ser a nossa convicção. É óbvio, gente, volto a dizer, não é fácil, tudo isso a gente, é graça de Deus, é o Espírito Santo no que vai nos dando força, é, é o compartilhar com os irmãos, porque é desafiador, não é um negócio que a gente faz, eu faço, não tenho dificuldade, nossa, é muito desafiador. E cada um de nós outros sabemos em quanto os nãos de Deus são complicados e complexos à sua medida, né? Uma Kathleen compartilhou o testemunho dela, um desafio tremendo que eu pessoalmente não consigo mensurar, dificuldade grande. A Leandro compartilhou aqui os anos de espera, mas agora desfrutando do sim de Deus. E eu quero crer que a irmã Kathleen daqui a pouco vai desfrutar em nome de Jesus do sim de Deus também, assim como outros irmãos que estão participando aqui agora e talvez estejam lidando com dificuldades em outros aspectos também. Então, seja como for, não deixemos de submetermos o nosso coração ao bom Deus que é o nosso Senhor e de crermos, né, que no momento certo ele vai gerar o favor desejado. Deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Ajustando aqui, eu já falei um pouco sobre isso, então vou um pouco mais. Gente, eu achei tão interessante isso aqui, ó, que o autor colocou. Ó. A obediência nos levará à plenitude segundo o propósito de Deus. Observando 1 Coríntios capítulo 15, 6, vemos que o Senhor ressurreto, apareceu a pelo menos 500 irmãos e lhes ordenou que aguardassem em Jerusalém pelo cumprimento da promessa, quando o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Mas na reunião no cenáculo, quando da chegada do Espírito Santo, haviam somente 120 pessoas. Onde estariam as outras 380 pessoas que também ouviram de Jesus a ordem para ficar em Jerusalém? Eu fiquei por um tempo pensando nisso. Você sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou pelo menos 40 dias, não é? E fazendo algumas aparições. Ele apareceu para pelo menos 500 pessoas. E ele vai dizer para os seus discípulos, em especial para esses seguidores dele, que eles ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito Santo. Mas aí, no dia que essa promessa foi estabelecida, Atos capítulo 1, verso 15, chama atenção para isso, haviam ali no cenáculo apenas 120 pessoas. A grande pergunta é, por que esses 380 não ficaram em Jerusalém, muito provavelmente? Imagine o seguinte, depois que Jesus foi crucificado, os discípulos estavam correndo um grande risco. Ficar em Jerusalém era muito perigoso, porque naquele momento, imagine, Jerusalém era como que um caldeirão em ebulição. Um discípulo que fosse encontrado por alguma autoridade judaica, ou talvez por uma autoridade romana, certamente seria preso e sofreria sanções muito graves. Poderia talvez ganhar o mesmo rumo que Jesus ganhou de ser crucificado. Então estava todo mundo com medo. Tanto é que você vai verificar, a gente está lendo nessa campanha de leitura do Novo Testamento, no Read and Share, você vai verificar que os discípulos, em algumas ocasiões que Jesus apareceu para eles, eles estavam dentro de casa com a porta fechada. O texto fala literalmente assim, janelinha fechada, porta fechada, todo mundo escondido, porque eles temiam pela própria vida. Então, ficar em Jerusalém não era algo fácil. Era muito mais sensato, entre aspas,
fugir para uma cidade qualquer, fora do domínio da Judéia, você estaria mais a salvo. E é o que muito provável esses outros 380 fizeram. No entanto, 120 deles disseram: nós vamos obedecer à voz de Cristo, nós vamos ficar em Jerusalém. E eles participaram de um dos eventos mais épicos registrados na Bíblia, Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o que essa dinâmica que nos ensina? Que às vezes obedecer a Deus e ficar no lugar que Ele estabeleceu para nós é desafiador, mas vai nos colocar numa geografia onde nós vamos vivenciar algo que muita gente não vai vivenciar. Agora, sabe o que me chama a atenção? Todas as vezes que a gente olha sobre obediência, sobre a escolha de obedecer a Deus, sempre é uma minoria, gente. Você está percebendo que na contabilização aí, dos 500, só 120 ficaram? Então, por isso a pergunta do tópico: de qual grupo você faz parte? Dos 380 ou dos 120? Dos que ficam, ainda que correm no risco? Dos que dizem não para alguém que vai dizer: não, é melhor você sair daqui, rapaz. Jesus falou para ficar em Jerusalém, mas a coisa não é bem assim, não. Você está colocando em risco a sua vida. Vamos fugir para o interior, vamos para outro lugar. Porque muito provavelmente, embora a Bíblia não diga isso expressamente, alguém saiu com essa conversa. Que história é essa de ficar em Jerusalém, rapaz? Vamos para Galiléia, vamos para outra província, vamos sair fora daqui. E aí 380 foi meio que se acomodando. Aí 120 fala: não, ele falou para a gente ficar aqui. Vamos ficar aqui. Porque é interessante, quando ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, ele não dá um número de dias que eram para eles ficarem em Jerusalém. A gente sabe que foi 10 dias depois, porque coincidiu com o Pentecostes, mas poderia ter sido 30 dias depois. Ele não dá um número de dias. Depois você lê lá no texto para você aferir. Ele não fala: fica aqui mais 10 dias. Ele fala: só ficar em Jerusalém. Entende isso? Então, assim, a gente precisa aprender que quando Deus fala para a gente ficar, ainda que alguém eventualmente sinalize o contrário, é sempre melhor obedecer ao Senhor, porque na geografia que Ele nos direciona sempre haverá favor abundante. Aqui, isso aqui eu acho maravilhoso. Isaías 55, versículos 8 e 9. Gente, eu disse para vocês aqui do meu exemplo pessoal, de algumas coisas que eu me lembro. Por que naquele momento que eu estava diante dessas situações, e algumas eu lembro assim muito pontualmente, eu entendi que o sim de Deus ou desculpa, que o sim seria melhor do que o não, porque eu só vi o momento. E essa é a grande distinção: Deus está vendo o futuro, Deus sabe todas as coisas. Então tem coisas que é uma bênção agora, mas será que vai ser bênção daqui a 3 anos? Eu me lembro, deixa eu tentar desse exemplo prático. Alguns já ouviram contar esse testemunho, é um testemunho interessante. Eu tinha recém-casado, e aí daquelas provas da vida eu fiquei desempregado. E aí eu pensei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu procurei trabalho e tal, e recebi algumas negativas, até que eu fiz um teste para uma multinacional à época, e o teste, o processo seletivo, ele consistia em 10 etapas. 10 etapas. E eu fui aprovado nas 9 etapas. Então, a última etapa envolvia uma questão relacionada à comunicação, etc. Eu disse: vou passar numa boa, cara, falar em público, essas coisas, não vou ter problema. E foi justamente nessa etapa que eu fui aprovado. E eu fiquei muito frustrado e muito chateado, porque eu falei: poxa, imagina, um processo seletivo de 10 etapas, você passa em 9, na 10ª você é reprovado, e naquilo que você entendia que você tinha domínio. Porque se eu fosse aprovado numa área técnica que eu não tivesse, sei lá, afeição, talvez eu compreenderia melhor. Mas na que eu achava que eu tinha maior domínio, foi justamente nessa que eu fui aprovado. Aí eu me lembro que eu estava subindo uma rua, chateado à beça, com a pastinha debaixo do braço. Sabe que as pastinhas que você colocava os currículos, né, ainda impresso e tal? Falando: não, meu Deus, ô céus, ô vida, né? Enfim, não passou muito tempo, uma porta de trabalho se abriu em uma empresa que eu nunca imaginei trabalhar naquele ramo, etc. Resumindo, né, eu lembro que um dia eu estava na sala do escritório, sentado numa cadeira, e eu conseguia, por incrível que pareça, a sala desse escritório que eu estava dava para ver de forma muito, assim, perceptível a rua que eu subi frustrado. Dava para ver literalmente a rua.
Aí eu olhei para a rua, o Espírito Santo ministrou na hora, assim, no meu coração, simples assim. Agora você entendeu que eu sei o que é melhor para você. Por quê? Porque nessa sala onde eu estava sentado, nesse escritório, embora não era uma empresa muito conhecida, eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganharia na multinacional, que eu estava ansioso para entrar. Aquilo marcou muito a minha caminhada, porque, poxa, num primeiro momento, qual que era melhor? Pô, multinacional, empresa tal, não sei o quê, era American Express, não sei o quê. Vou trabalhar naquela época, estou falando de, sei lá, 18, 20 anos atrás. E aí eu fui para uma empresa de um outro setor que eu não tinha nenhum tipo de afinidade, mas que o meu salário era pelo menos 3 vezes mais do que eu ganharia na multinacional e que à época era um salário significativo. Então, a gente precisa entender, e isso, por isso eu estou mencionando esse testemunho, em razão desse texto aí. Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Então a gente precisa compreender que o não de Deus agora implica que ele percebe algo que nós não percebemos. Então, se Deus falar, não, irmão, não, pastor, mas tem que. Não. Você está vendo hoje, agora. Pode ser bênção hoje e pode não ser amanhã. E, na verdade, se Deus já está falando não, é porque não é bênção, por melhor que seja. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sempre. O caminho de Deus, em definitivo, é perfeito. Então, possamos nós outros obedecer sempre nessa compreensão. Deus seja sempre louvado. Deixa eu um cadinho mais, um pouquinho mais, melhor dizendo. E aqui o nosso autor conclui, chamando a atenção. E é óbvio que o pano de fundo da aula, embora eu pessoalmente não mencionei muito, está muito conectado com Gênesis, não é? Capítulo 2. Você imagina que se Adão e Eva tivessem estado atentos ao nome de Deus, muito provável, muitas das catástrofes ou da catástrofe maior que atingiu a raça humana não teria acontecido na proporção da forma que foi. Mas porque eles entenderam que o não talvez era um exagero de Deus, teria como fazer de uma outra maneira. Olha o problema que aconteceu. Olha a tragédia que acometeu a humanidade. Então, eu penso que Adão e Eva deve ser um lembrete insistente para nós, de que os limites e os nãos de Deus devem ser observados e obedecidos de modo que nós sejamos preservados. E que, por mais atrativo que seja aquilo que esteja à nossa frente, em absoluto é melhor obedecer a Deus. Eu, às vezes, fico pensando o seguinte: nós recriminamos muito, né? Eva, especialmente, Adão. Mas você já imaginou a beleza da árvore, a beleza do fruto? Era uma árvore que aparentemente não faria mal. E detalhe, o fruto era saboroso. Eu tenho como provar isso para vocês, que o fruto era saboroso. Sabe como eu provo? Se fosse ruim, Eva não ia oferecer para Adão. Ela oferece porque ela degusta, ela percebe que é saboroso, e eu tenho a impressão que lá na mente ela falou assim: Deus se enganou. Isso aqui é bom demais para ser errado. Isso aqui é bom demais para ser um problema. E ela vai oferecer para Adão. Porque aquilo que às vezes está diante da gente é saboroso. Você fala, uau, não pode ser pecado um negócio desse, gente. É muito bom para ser errado. Talvez Deus não falou bem assim. Porque lembra que essa foi a conversa da serpente, do Satanás, o diabo? Foi isso mesmo que Deus disse. É isso. Vocês entenderam bem. Em outras palavras, se a gente for perceber bem, a dinâmica é mais ou menos assim. Como é que vocês acham que uma árvore dessa vai causar mal? Eu tenho cá para mim que aquela árvore no jardim, talvez em alguns aspectos, é até mais bonita do que as outras. Então você imagina um fruto apetitoso, não é? Um negócio que você fala, gente, não pode ser que esse negócio é ruim, não. Aí você olha as outras árvores e fala, essa outra aqui é até bonita, Deus falou que pode comer, mas essa aqui, e a gente, e o Adão, oh, Jesus. E o Adão e a Eva tem muito disso que a gente tem. Aquilo que é proibido parece que nos atrai. Você fala, não, mas por que Deus está falando não? Eu sempre dou aquele exemplo, né? Se você fizer
Tem umas pegadinhas sobre isso aí. O camarada coloca assim uma caixa com um buraco assim no meio da praça, escrito assim, não olhe. Gente, aí que a pessoa quer olhar mesmo. Aí não olha e você vê a câmera filmando, aí um passa em volta, aí primeiro coloca a mão, aí dá uma chegadinha, até que ele coloca de fato o rosto, de repente vê uma torta na cara, alguma coisa assim. Mas na vida o problema é muito mais sério que a torta na cara. Que a torta você limpa e fica tudo bem. Às vezes Deus diz não, você fala, gente, mas o que Deus está dizendo não? O que eu não posso fazer? Por que eu não posso chegar perto? Por que eu não posso ir nesse lugar? Por que eu não posso falar com essa pessoa? Por que eu não posso ter, sabe, frequentar esse ambiente? Por que eu não posso? Eu sou livre. Por que eu tenho que ter esses limites? É exagero. Aí alguém diz assim, é religiosidade. E aí acaba que vai caminhando nessas geografias que Deus falou para não caminhar. Qual que é o resultado? Em geral, tragédia, prejuízo, perda, derrota, dificuldade, lamento, tristeza, enfim. Então, meus irmãos, se Deus falou não, é não, sabe? É não. É isso. Submetamos, entendamos que Deus sabe o que é melhor para a gente e permaneçamos firmes nele. Então, e agora eu estou falando nesse aspecto assim de coisas que Deus fala para a gente não fazer e que a gente insiste em fazer. Lugares que Deus fala para a gente não ir e que a gente insiste em ir. Coisas que Deus sinalizou para a gente não acessar e que a gente insiste em acessar. Relações que Deus já sinalizou para a gente que é problemática e a gente insiste em manter. Não, mas não é. Não, mas Deus. É não, meu irmão. Não, pastor, mas é uma pessoa tão boa, é um lugar assim tão bom. Deus falou não, Deus já. Meu irmão, sai fora, corre. Então a expressão bíblica fala assim: escapa-te por tua vida, foge enquanto é tempo. Porque a manutenção daquilo que é contrário ao que Deus sinalizou só tem um resultado: prejuízo e derrota. Não tem outro, irmão, é simples assim. Então, a maturidade cristã vai fazer eu começar a perceber as coisas da seguinte perspectiva. Gente, na minha visão primária é muito bom, mas se Deus falou que é não, estou fora. É isso. Então, a maturidade nos dá esse discernimento e essa graça da gente submeter à vontade de Deus. Então, queridos e queridas, que o Senhor possa nos ajudar a lidar com os nãos, ainda que dolorosos sejam, desafiadores sejam, que a gente possa compreender que Ele sempre sabe o que é melhor para nós mantenhamos na posição e vivamos aquilo que é a vontade dele. Deus abençoe vocês. Eu concluo por aqui. Espero ter contribuído ainda aqui de forma ligeira com cada um de vocês que participam conosco.